Transforme a sua vida em um ano, lendo a Bíblia de capa a capa. Hoje é o dia 155 da nossa leitura. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura no livro de 2 Samuel, capítulo 4. Na leitura anterior, nós iniciamos o livro de 2 Samuel. Nós estamos vendo que agora Davi, vai se tornar rei de Israel depois da morte, do rei Saul. Então nós vamos ver o desdobramento de toda essa história nesse livro que está sendo intercalado a leitura com o livro de Segunda Crônicas. Na verdade o primeiro, Primeira Crônicas. Então quero convidar você a abrir e acompanhar comigo essa leitura. Capítulo 4, ele diz assim: Quando Isbosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu completamente o ânimo e todo Israel ficou sem reação. Dois irmãos, Baná e Recabe, eram capitães dos grupos de ataque de Isbosete. Eram filhos de Rimon e membro da tribo de Benjamim, que vivia em Berote. A cidade de Berote fazia parte do território de Benjamim, pois os habitantes originais fugiram de Gitaim, onde ainda vivem como estrangeiros. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado de Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou em Jezreel. A notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Certo dia, Recabe e Baná, filho de Rimon, Berote, foram à casa de Isbosete por volta do meio-dia, quando ele estava descansando. A mulher que ficava à porta estava peneirando trigo, mas ficou sonolenta e cochilou. Então Recabe e Baná passaram por ela sem serem notados e entraram na casa, onde encontraram Isbosete dormindo em sua cama. Eles o feriram e o mataram. E depois cortaram a sua cabeça. Então, levando a cabeça, fugiram durante a noite pelo vale do Jordão. Chegando em Hebrom, entregaram a cabeça de Isbosete a Davi. Veja, disseram ao rei, aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que tentou matá-lo. Hoje o Senhor concedeu ao rei a vingança sobre Saul e toda a sua família. Davi, porém, disse a Recabe e a Baná, filhos de Rimon, de Berote, o Senhor que me tem livrado de todos os meus sofrimentos é minha testemunha. Quando alguém me informou que Saul estava morto, pensando que trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziklag. Foi essa recompensa que recebeu pela notícia. Quanto mais devo recompensar os perversos que mataram um homem inocente em sua própria casa, em sua própria cama? Não devo responsabilizá-los pela morte dele e eliminá-los da face da terra? Então Davi ordenou a seus soldados que o matassem. Assim eles fizeram. Cortaram a mão e os pés deles e penduraram os corpos juntos à represa de Hebrom. Depois pegaram a cabeça de Isbosete e sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Davi se tornou rei em todo Israel. Capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos o mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era o nosso rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse, você será o pastor do meu povo. Israel será o líder de Israel. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar,
e todo o reino, e ao todo reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel de Judá por 33 anos. Então o rei partiu com os seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus, que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi. Você jamais entrará aqui, até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Dizia isso porque imaginava estar seguros, mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de Cidade de Davi. No dia do ataque, Davi disse aos seus soldados: odeio esses jebuseus cegos e aleijados. Quem os atacar deve entrar na cidade pelo túnel de água. Essa é a origem do ditado: os cegos e os aleijados não entrarão na casa. Então Davi foi morar na fortaleza de Sião e a chamou de Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a parte interna. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira e cedro, carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. E Davi compreendeu que o Senhor havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado seu reino por causa do seu povo Israel. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e teve mais filhos e filhas. Esses são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e desceu para a fortaleza, e os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor: devo sair à luta contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: sim, vai, pois certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi foi a Baal-Pesarim e ali derrotou os filisteus e exclamou: O Senhor irrompeu no meio dos meus inimigos com uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado ali. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Mais uma vez Davi consultou o Senhor. Não os ataque pela frente, respondeu o Senhor. Em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque-os perto de Álamos. Quando ouviram um som de como de pés marchando por cima dos álamos, ataque. É o sinal de que o Senhor vai à frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como o Senhor ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Geser. Capítulo 6. A arca é levada para Jerusalém. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, e partiu com eles para Balá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram para a casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborim, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus.
Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e o chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gate, por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: Senhor, tenha abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá, com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria ao som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer sacrifício, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita, na multidão dele deu um pão, um bolo de tâmara e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa, a fim de abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se em qualquer vergonha diante das servas como o homem vulgar. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final de sua vida. E assim encerra o capítulo 6. Então nós lemos 4, 5 e 6 no dia 155 da nossa leitura. Então eu quero convidar você a meditar sobre a essas palavras registrada no livro de 2 Samuel, sobre a vingança, que a vingança não é um bom prato, que a gente viu que o próprio Davi matou aqueles que vingaram em nome dele, e saber que a justiça ela vem do alto, ela não vem sobre as nossas mãos. E se Deus é capaz de ser misericordioso e amar o arrependido, que nós possamos também ser arrependidos e não vingativos, arrependidos dos nossos atos e não vingativos dos atos do outro. Vamos orar então, quero convidar você. Deus maravilhoso, te agradeço pela oportunidade de mais um dia o Senhor me conceder. A chance de nós lermos as tuas escrituras, que são sagradas sobre as nossas vidas, é essa palavra que jamais vai terminar, Pai, ela é eterna. Que ela possa ser gravada em nossos corações e mentes. Abençoe as pessoas que aqui passam para acompanhar a leitura das Sagradas Escrituras, que o Senhor continue nos sustentando, Pai, a lermos toda a Tua Palavra. Supre as nossas necessidades de acordo com a Tua vontade, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Obrigado por você ter acompanhado até aqui, a leitura do dia 155. E como eu sempre venho aqui todos esses dias, eu quero não só te agradecer, mas convidar a você permanecer fiel a essa leitura,
que ela possa abençoar você e que você possa convidar outras pessoas a também vir ao encontro da leitura diária. Ao término desse vídeo, você consegue então se inscrever nesse canal e ativar o sininho, deixar seus comentários, deixar seu joinha se você gostou, e você vai conseguir acessar também os cards que vão aparecer aqui na tela para a leitura do dia anterior, para compreender se você perdeu, e a playlist de todos esses dias. Na descrição desse vídeo você tem também uma área de membro. Você pode se tornar membro da leitura diária da Bíblia. Bom, que Deus te abençoe e que a gente possa continuar aqui com a leitura do dia 156, que vai ser lá em Crônicas, né? No livro de 1 Crônicas, que vai ter essa intercalação com o livro de 2 Samuel. Deus te abençoe.